Desculpe, irmãos, aí a minha ausência. Estou de olho aqui hoje, está bem agitado, né? Então o pastor está ligado. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor ter nos conduzido até a Tua casa nesta noite. Pai querido, este não é, Pai querido, além, Senhor, do lugar, Senhor, aonde nós viemos te buscar, Deus. Por isso, Pai, seja com cada um de nós que entramos na Tua casa. Nesse momento nós queremos apresentar o Teu servo, amigo, pastor Wagner, nas suas mãos. É verdade, Pai querido, que sem Ti ele nada poderá fazer nesta noite. É necessário que ele diminua e o Senhor cresça. Por isso, Pai, tome o Teu filho nas Suas mãos, abra também o nosso coração para receber a Tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. As demais apresentações ele vai fazer, da igreja Ministério CBA. Segue agora, meu irmão. Amém? Graça e paz, amém, amados? Prazer estar com vocês aqui, é uma honra poder estar nesse lugar. Eu queria primeiro apresentar minha esposa, né? Minha esposa, minha amiga, minha intercessora, é a mulher mais bonita do Brasil. Eita glória! Vamos semear, né, irmãos? A gente... Irmão, obrigado. Você vai tocar esse teclado baixinho para nós? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Eu, o pastor Alex e a pastora Denise, nós quatro somos amigos há mais de 30 anos já. Né? Mais de 30 anos. Muitos anos. E a gente tem uma intimidade muito grande um com o outro por causa dessa amizade, né? Desse relacionamento de amigos. E eu estava falando comigo mesmo, eu falei, é muito difícil pregar no mesmo púlpito que prega o pastor Alex e que prega a pastora Denise, né? Porque o nível, irmãos, é altíssimo, né? Então eu vou pedir um favor para vocês, não comparem. Tá bom? Eles estão aqui, eu vim aqui, ó. Não comparem, tá bom? Eu sou pastor da Igreja Ministério Semear. Se um dia não tiver culto, se vocês quiserem ir lá estar conosco, será uma honra, um prazerzão, né? Bom, vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, no livro de Atos, capítulo 9. O texto vai parecer incomum o tempo que é. Né? A pastora Denise falou comigo sobre gratidão. É um ano desde a igreja? É um ano? 9 meses? 9 anos? 9 anos? 9 anos de igreja. Atos capítulo 9. Eu quero ler com você um texto que você conhece bem. Eu não sei como é o costume dos irmãos. Se na hora da palavra fica em pé ou fica sentado, conforme o costume dos irmãos, os irmãos fiquem à vontade. Tá bom? Atos capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 22. Vou falar de um texto que você conhece bastante aí, né? Vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz assim, achou aí, irmãos, também? Glória a Deus. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se eles de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que voltes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém? O pastorzão já orou por nós. Hã? Que isso? Nem Salomão, com toda a sua glória, bebeu uma água tânica na hora da mensagem. Meu Deus! Que água é essa, irmão? Diferente. É Jerusalém Celestial, pastor. Jerusalém Celestial, Meu Deus! Irmãos, eu vim trazer uma palavra muito simples e muito breve para vocês. Quando me foi me dado o tema sobre gratidão, eu fiquei pensando, a gente fica pensando e orando ao Senhor sobre o que Deus quer falar conosco a respeito de gratidão. E todos nós que estamos aqui nessa noite, por algum motivo somos gratos. Eu vi o casal falando sobre gratidão, sobre o processo que todo que enfrentou e que está passando e que está aprendendo e com certeza vai aprender ainda muito mais. E se fosse abrir para cada um de nós falarmos aqui, nós teríamos algum motivo para agradecer ao Senhor, pela vida, por tudo. Mas existe um motivo principal. O motivo principal é de sermos igreja. E o tema que Deus colocou no nosso coração para essa noite é o tema da igreja. Cadê o tema da igreja? Cadê o bonitão? O tema da igreja. Tem um slogan, não tem um slogan da igreja? Você sabe qual é o slogan da igreja? Qual é o tema da igreja? Simplesmente igreja. Esse é o tema da mensagem. Simplesmente igreja. Nós sabemos que existem inúmeras denominações. Todas elas com seus lados, seu ponto positivo, seu ponto não tão positivo, faz parte. Porque somos formados, a igreja é formada por seres humanos, e seres humanos, eles sempre vão errar. Nós vamos errar também. Nós erramos também. E faz parte do processo. É por isso que Deus tem colocado várias igrejas em vários locais para que a gente possa encontrar o nosso lar espiritual, como a irmã falou. E o nosso lar espiritual. E quando eu entrei aqui, eu não tinha vindo aqui ainda em culto. Eu vim aqui uma vez com o pastor Alex, ele mostrou a igreja lá dentro. A culto estava lá dentro ainda, né? Ele me mostrou e tal. E quando eu sentei, que eu ouvi o testemunho dos irmãos, eu entendi a igreja. O tema não era esse da mensagem, irmãos. O tema era outro. E quando eu sentei, que eu ouvi os irmãos testemunhando, eu falei, eu entendi o que essa igreja está fazendo aqui. Qual o propósito dessa igreja aqui? Por que ela nasceu? Porque a igreja não se abre. A gente abre padaria. A igreja nasce. A igreja nasce. E ela nasce primeiro no coração de Deus. Porque só uma vez eu preguei no ministério, na consagração de um pastor, e o tema da mensagem é Você é louco. Porque só louco quer ser pastor. Só louca quer ser pastora. Porque é uma loucura, irmãos. É uma loucura. Porque é uma responsabilidade tão grande. Porque uma palavra pode atrair uma pessoa, mas também pode jogá-la fora do evangelho e pior, fora do reino. Então quando eu sentei ali, eu entendi. Simplesmente, igreja, eu pedi uma caneta à minha esposa, me dá uma caneta e me deu um tema aqui. E o tema da mensagem é esse, simplesmente igreja. Quando a gente vai olhar para o texto que nós vemos, a gente vai ver que Saulo, você conhece bem esse texto, você é muito bem ensinado nessa casa, porque eu conheço o pastor Alex, eu conheço o pastor Deus. Eu estive com ele, o pastor Alex congregou na igreja que eu pastorei por 4 anos. 4 anos. E eu fui um pastor que
No início do meu ministério, até hoje eu estou aprendendo, porque no início do ministério eu tinha dificuldade de dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu era desorganizado. E então o Senhor colocou o pastor Alex lá e eu fiz um seminário intensivo. Eu tenho 7 anos de teologia. E aí ele me colocou lá, valeu mais que os 7 anos. Porque ele me colocou lá no intensivão com ele. Durante 4 anos o pastor Alex ficou comigo. Faz assim, organiza desse jeito, administra assim, e faz assim. E é assim que você tem que fazer. Eu fui ali com muita humildade aprendendo com ele. Então eu sou aluno dele também. Até que um dia, eu me lembro muito claramente, a gente estava na porta da igreja, a escola dominical estava acontecendo, as classes funcionando, tudo acontecendo na igreja. Aí nós olhamos um para o outro e nós falamos, acabou o tempo. E naquele momento ele saiu do nosso ministério e ele então foi caminhar na direção que Deus tinha para ele. Então, quando a gente vai olhar, e por isso que eu estou dizendo que eu sei que você conhece a palavra, você tem sido ensinado nesse lugar. Que eu conheço os pastores dessa igreja. E aí, eu fico pensando nessa história de Saulo, porque tu conhece, como diz a palavra, Saulo saiu para perseguir a igreja. Saulo para prender os cristãos, para prender as pessoas que serviam a Deus, que pregavam a palavra. Foi para isso que Saulo foi. E ele chega no caminho de Damasco e ele tem uma experiência única com o Senhor. Ele tem um encontro transformador com Jesus. E aí eu acho que começa a nossa mensagem aqui, sobre o nosso encontro transformador. Eu não acredito, irmãos, que o encontro que nós tivemos com o Senhor foi só para mudar a nossa roupa. Não. Nosso encontro que nós tivemos com o Senhor não foi só para mudar uma maquiagem exagerada que de repente você como mulher usava lá atrás. Eu não tenho nada contra isso, é com você com Deus. Nosso encontro transformador não é só para mudar a nossa playlist. A gente parar de ouvir os pagodes que ouvíamos antes para depois só ouvir música gospel. Para mim isso não é um encontro transformador. Isso faz parte de uma transformação. Mas não é o encontro transformador. O encontro transformador, na minha visão, é aquele encontro que só fica Deus. É aquele encontro em que você teve com o Senhor e que você morre. Sabe? Aquele encontro que você teve com Deus e você fala assim, caramba, saí desse encontro, agora não mais vivo eu. Cristo vive em mim. É aquele encontro em que o Senhor marcou tão forte a tua vida que agora você decidiu viver diferente. Agora não é o que você escuta, é o que você decide. Porque, queridos, eu sempre digo isso naquilo que vem no meu coração. O que importa não é o que você ouve, é o que você decide fazer com aquilo que você ouviu. Quando acabar, já passaram inúmeros pregadores, virão outros aqui, vão pregar palavras, totalmente espirituais. E se você não tomar nenhuma decisão na sua vida, serão apenas palavras. Você amanhã não vai lembrar o que foi pregado. Talvez você lembre por causa do tema, simplesmente igreja. Mas o que foi pregado, você não vai lembrar. E não é culpa sua, porque você tem um dia de trabalho, você tem seus afazeres, você tem suas tarefas, você tem um bocado de coisa para fazer. Mas se você decidir mudar alguma coisa com aquilo que você ouve, já valeu a pena a sua vida aqui. O Evangelho não é para massagear o seu ego, o Evangelho é para te confrontar. Se nós saímos de um culto e nós não fomos confrontados, irmãos, a gente está no culto errado. Porque a palavra de Deus não vem para massagear nosso ego. A palavra de Deus foi para confrontar a gente e nos fazer ser melhores. É por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que morrer para a gente viver. O Evangelho é diferente, não é a respeito de nós não somos o centro de nada. Nós somos apenas vivos, estamos vivos pela graça de Deus. É isso. Esse é o Evangelho. E quando uma igreja ela simplesmente é igreja, ela de fato prega o Evangelho. Ela não vem massagear seu ego, ela vai na ferida para depois sarar. E eu olhando para esse texto, eu falo, quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, eu fico pensando que a primeira coisa que aconteceu com Paulo foi que o velho homem morreu. Sabe qual é o problema de muita gente, irmãos? Que não quer matar o velho homem. Quer deixar o velho homem vivo ainda. E o problema é que a gente às vezes mata o velho homem em cova rasa. Por qualquer motivo ele sai de novo. Ele ressuscita outra vez. Eu vim aqui dizer para você uma coisa que é ser igreja. Seja simples. Simplesmente igreja. Mate o velho homem, sabe, irmãos? Aquela vontade que você tem dentro do teu coração. Você fala, não, eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim. É síndrome de Gabriel. Mata isso. Deus não chamou você para isso. O encontro que você teve com Jesus não é para mudar a tua playlist, a tua roupa, a maneira de vestir, a tua maneira de se maquiar, as suas unhas. Não, isso é fruto de uma transformação.
O encontro que você teve com Jesus é para matar o velho homem e nascer a nova criatura. É isso que Deus faz com os filhos. Um dia, se Ele me der a oportunidade, eu vou contar meu testemunho aqui e vocês vão ver o que é um homem morrer e nascer outra vez. Sabe? Quando a gente tem um encontro com Jesus, os nossos propósitos anteriores, eles acabam, irmãos. Deus gera dentro do nosso coração um novo propósito, uma nova maneira de viver, um novo pensamento. Deus vai mudando dentro da gente as nossas vontades. As vontades anteriores, elas vão acabando, elas vão morrendo, sabe? Elas vão ficando para trás. Por quê? Porque Deus vai gerando dentro da gente novos propósitos, novas vontades, novos projetos. É engraçado porque eu me lembro que quando eu fui consagrado ao ministério, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, mais ou menos, não lembro o tempo direito, quando eu fui consagrado ao ministério, em todo lugar que eu passava, eu falava assim, aqui dá uma igreja, aqui serve uma igreja, se eu abrisse uma igreja aqui. Por quê? Porque Deus vai mudando os nossos propósitos, as nossas vontades, nossos desejos. Deus vai transformando isso, irmão. Então, se você está aqui nessa noite e Deus não tem mudado seus propósitos, seus desejos, suas vontades, você vai precisar recuar um pouquinho, passar por uma rua chamada Damasco, ter um encontro com o Senhor outra vez e poder caminhar com Ele de verdade, irmãos. Deus não chamou você para ficar sentadinho nesse banco. Não era eu que deveria, o pastor já deve ter falado isso de algum jeito. Deus chamou você para ficar sentadinho nesse banco, irmãos. Deus chamou você para cuidar do reino, para fazer a obra, para estar se colocando na posição que Deus quer que você coloque. Claro, você tem que ser preparado, você tem que ser organizado, você tem que fazer tudo isso. Mas Deus chamou você para uma grande obra. Aleluia. E aí, a gente começa a carregar as marcas de Cristo dentro do nosso coração. Paulo diz assim, olha, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Por quê? Porque você teve um encontro com o Senhor. E quando a gente carrega as marcas de Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, entra no nosso coração a gratidão. Porque agora a gente é grato pelo que o Senhor fez pela gente. Irmãos, eu não vou contar o testemunho da minha vida aqui, porque não cabe, não dá tempo. Mas eu era um semi-alcoólatra aos 14 anos de idade. Aí, aos 14 anos de idade, eu estava na porta dos bares, bebendo cachaça. Andava brigando com tudo que é gente. Andei de camburão. Uma vez eu me lembro que um rapaz xingou a minha mãe. Minha mãe já era falecida. E um rapaz xingou a minha mãe, lá em Nova Iguaçu. Lá tinha um baile chamado Giros. Não sei se alguém lembra. Só o pessoal da antiga lembra. Tinha um baile lá chamado Giros, que agora é a Igreja Universal. E eu me lembro que eu tinha uma arma, eu andava com uma arma. E eu saí correndo no meio, atrás desse rapaz, no centro de Nova Iguaçu. Ele parou em frente aos Giros ali, eu puxei a arma e dei 2 tiros nele. A bala não saiu do revólver. Deus não permitiu, porque se tivesse permitido eu estava preso, talvez até hoje. Então eu já fiz coisas que eu não precisei nem da ajuda do diabo. Eu fazia sozinho. Só que a gente teve um encontro com Jesus. A minha esposa foi a que me levou para o Evangelho. Eu a conheci perdido. E ela me levou para o Evangelho. Eu me lembro que eu entrei na porta de uma igreja. E eu me lembro que eu não entendi o que o pastor pregou. Eu não entendi o que ele estava pregando. Eu estava com a cabeça muito zoada. Mas eu me lembro que eu descobri que eu não tinha centro. E Cristo se transformou no meu centro. Aleluia. Aleluia. É isso que é gratidão. De lá para cá começa o processo que todo mundo está passando aqui, e eu passo até hoje, que é o processo de transformação, de regeneração, um dia melhor que o outro, um dia a gente cai, depois a gente levanta de novo, e vamos seguindo o Evangelho. E aí, irmãos, quando a gente tem esse encontro, quando Jesus passa a marcar a nossa vida, agora nós mudamos o nosso estilo de vida. A gente não quer ser mais quem era antes, irmãos. Quem é que era nervoso? Ninguém? Só eu? Gente comigo aqui. Cansei de dar soco na parede. Cansei de socar a parede. Aí Deus vem e transforma a gente. Hoje as pessoas falam, pastor, o senhor é calminho? Eu falei, você não conheceu o Wagner, você só conheceu o pastor.
Wagner não. Deus vai mudando o nosso estilo de vida, irmãos. Agora nós somos marcados por Cristo. E sabe o que queima no nosso coração? O desejo de agradar a Deus. Mesmo quando você erra, mas depois você se arrepende. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Você quer fazer a vontade dEle. Mas pastor, eu caí é do homem, o levantar é de Deus. Quem taca a pedra quando você cai não é Deus, quem taca a pedra é o homem. Deus não taca a pedra, Deus estende a mão. Aleluia. E aí, irmãos, você quer agradar a Deus. Agora você quer ser filho obediente, você quer obedecer ao Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. E é bom, irmãos, quando as pessoas começam a olhar para você e elas começam a identificar Cristo na sua vida, elas começam a ver em você uma sinceridade de coração. Sinceridade vem do grego da palavra sincera. Não tem maquiagem, não tem nada. É você sendo você. Sendo imperfeito em Deus, mas perfeito para Deus. É você sendo você, querendo agradar a Deus a qualquer custo, às vezes atropelando as coisas, porque quer agradar tanto a Deus, às vezes atropela, mas por quê? Porque o teu coração está queimando, e tudo que você quer é ser instrumento de Deus, tudo que você quer é fazer a vontade do Pai agora. Agora você quer pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, agora você quer pregar a palavra com a tua vida, você quer dar um testemunho, agora você lê a Bíblia e você fala, eu quero ler mais, eu quero orar mais, eu quero ler mais, eu quero louvar, eu quero adorar mais. Por quê? Porque você foi marcado por esse Deus que só Ele poderia te marcar. No dia em que ninguém esperava, irmãos. Sabe, Ele foi buscar você e a mim onde ninguém ia. Ele amou você quando nem você se amava. Ah, irmãos, Deus me amou quando nem eu me amava, nem eu me suportava, irmãos. Ele amou você quando nem você se suportava. Por quê? Porque você foi marcado por Ele. Pastor, eu fui marcado depois que eu tive um encontro com Ele. Não, irmão, deixa eu te contar uma novidade. Você foi marcado por Ele antes de você nascer. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 139 que os teus dias foram escritos quando eles ainda não existiam. Então, antes de você dar, antes de você ver, antes de você nascer, antes de você ser gerado, Deus marcou você. E eu não estou falando isso para massagear o seu ego, porque eu não prego para massagear o ego de ninguém. Eu estou dizendo para você uma verdade bíblica. Deus escolheu você antes de você escolher a Ele. Aleluia. E a gente não pode deixar essa marca fugir. Porque quando a gente tem essa marca, a gente tem propósitos novos, irmãos. Agora você não é mais pedra de tropeço. Deixa eu dizer uma coisa da parte do Senhor para você. Você não é mais pedra de tropeço, irmão. Agora você não é mais vergonha para ninguém. Agora você não é mais aquele que fazia discórdia, aquele que causava tumulto. Não, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te fez assim. Deus preparou você para isso. Deus preparou para isso. Agora você é um remédio para Deus, diante de Deus, para a vida das pessoas. Eu fiquei pensando que a gratidão, quando nós somos gratos, eu estou contando a história de Saulo em pedaços. Saulo vai ter um encontro com o Senhor. A rua de Damasco é uma rua que todo cristão precisa passar. Lá tem um homem chamado Ananias, crente. O Senhor vira para Ananias e fala, Ananias, vai lá na casa de Judas, que Saulo está lá. Saulo é o único crente da Bíblia que se converte e jejua 3 dias e 3 noites. Já começa a orar e já começa a fazer jejum. Ô crente bom esse, né? Ananias é chamado por Deus, fala, Ananias, vai na rua chamada... Vai na casa de Judas, na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando. E em visão, ele viu um homem entrar. E Ananias fala assim, oh, mas esse homem veio matar os crentes, prender aqueles da fé. E o Senhor diz para ele assim, olha, vai, porque me importa que ele seja um vaso escolhido. Ele sofra por causa do meu evangelho. Ananias vai até lá. E Ananias ora, e quando Ananias ora, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos de Saulo. Saulo volta a ver. Agora não é mais Saulo, é Paulo. Porque o Senhor o transforma naquele momento. Ele tem uma nova visão daquilo que Deus tinha para ele. Agora de perseguidor ele passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo passou por muitas coisas por causa da palavra de Deus. Muitas coisas. E às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, como eu estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque eu peguei uma resfriada semana passada. Ah, eu
estou sofrendo muito por causa do Evangelho. Por quê? Porque eu fiquei desempregado. Não, irmão, isso não é nada diante daquilo que Paulo passou. Tem uma canção que eu proibi os irmãos de cantarem lá na igreja. Os irmãos me perdoam. Eu proibi de cantar lá na igreja. Que é aquela canção que diz assim, olha... Esqueci a canção. Esqueci a música. Gastar os dias, porque estou gastando os meus dias. Não sei se vocês cantam aqui, se canta bem, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Problema nenhum. Estou gastando, estou abrindo mão de tudo. Eu não gosto de cantar essa canção, eu não canto essa canção lá na igreja. Ela é linda, a melodia é maravilhosa, é tudo perfeito. Eu acho que tem gente que pode cantar essa canção, mas eu não me sinto preparado para isso. Porque eu não estou abrindo mão de nada, irmãos. Abrir mão de ir a um shopping, tem gente que não abre mão de ir a um shopping nem a um culto. Tem gente que não abre mão de nada, irmãos. Então quando a gente canta essa canção, você sabe essa canção? Sabe essa música? Não sabe não? Sabe qual é não? Estou abrindo mão de tudo, isso aqui, tal. Essa canção, ela na boca de muita gente é verdade, mas na boca de muita gente é mentira. Eu acho que a gente tem que cantar aquela canção. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Eu acho que a gente está mais nesse nível de querer voltar ao início de tudo do que dizer, olha, eu estou abrindo mão de tudo por causa do Senhor. Porque a gente está abrindo mão de nada, irmãos. Muita gente vem para a igreja e fala, já abri mão porque eu fui para o culto, irmão, a gente está sentado numa cadeira confortável. Ninguém está sendo morto aqui por causa do Evangelho. Não estão matando nossos filhos por causa do Evangelho. Não estão decapitando a gente por causa da palavra. Não tem nada, irmãos. Você anda com uma Bíblia no Brasil ainda, por enquanto, livremente. A gente não está abrindo mão de nada, irmãos. De que a gente está abrindo mão? A gente não abre mão de nada, irmãos. Então eu acho que quero voltar ao início de tudo. Tem mais a ver com simplesmente ser igreja. E aí eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Eu fiquei pensando sobre o que alguns homens viram na Bíblia. Quando eu penso que a gente tem que ser grato a Deus por causa de tudo que Ele fez, eu fiquei pensando que a gratidão ela nos faz ser mais íntimos de Deus. Quando eu sou grato a alguém, eu sou mais íntimo dessa pessoa. Pastor Alex já me salvou muitas vezes. Muitas vezes. Ele é um amigaço, assim, do coração. Olha que a gente mora na mesma rua e a gente quase não se vê. A gente quase não está na casa do outro, mas se a gente ligar um para o outro, pode ser a hora que for, pode ser o momento que for. Eu sou muito grato ao pastor Alex e ao pastor Edenilson, muito grato. Eu lembro uma vez que eu estava desempregado, cortaram minha luz. Cortaram minha luz, é vergonhoso ter a luz cortada, né? Não sei se alguém aqui já teve, mas é vergonhoso, né? Cortaram minha luz, estava desempregado. Cortaram a minha luz. E eu me lembro que o pastor Alex me ligou na hora, falou, o que aconteceu? Eu falei, cortaram a minha luz. Ele falou, dá tuas contas aqui. Pagou na hora minhas contas. Até hoje eu não paguei. Ele falou que era benção de Deus, está tudo certo, até hoje eu não paguei. Eu me lembro que uma vez, a gente, nessa mesma fase, nós acordamos de manhã e a gente não tinha sabonete para tomar banho. Eu não sei, irmão, se você já ficou desempregado alguma vez. Mas quando você está desempregado, um sabonete custa muito caro. A pasta de dente é um absurdo quando você está desempregado. Eu me lembro que a gente acordamos de manhã, não tinha sabonete, não tinha nada, pasta de dente, essas coisas simples de casa, não tinha. Eu me lembro que nós fomos orar, eu e a minha esposa, a gente estava orando em oração. Daqui a pouco chega a Denise lá. A Denise chegou com uma sacolinha. Eu estava em casa. Deus mandou trazer para vocês. Adivinha o que tinha dentro? Sabonete. Você entende o que é simplesmente igreja? Tem que fazer muito, tem que fazer só o que Deus manda. Aleluia. Não precisa inventar nada, faça só, seja obediente ao Senhor. Deus falou com você, faça. Deus está querendo te usar, deixe ser usado. Parte o velho homem. Parte o velho homem.
Eu me lembro de um testemunho, eu não conheço a pessoa, é só um testemunho que eu ouvi. Mas esse testemunho marcou tanto a minha vida. Eu me lembro que uma irmã, essas irmãs do Cocó, sabe como é? A do Cocó? Cabelo grande do Cocó? São bênção, né, irmãos? E eu me lembro que ela conta o testemunho, ela estava do outro lado da rua, e aí tinha um ponto de ônibus, estava uma mãe e uma criança no colo. E aí ela estava do outro lado da rua, e o Senhor falou com ela. Você crê que o Senhor fala, sim ou não? Amém ou amém? Amém ou amém? Já ouviu Deus? Amém, amém. Então eu estou falando para a gente que conhece a voz de Deus. Ela estava do outro lado da rua, o Senhor falou para ela, atravessa e vai para o ponto do ônibus. E ela falou para o Senhor, ela falou assim, tipo assim, mas eu vou para lá. E o Senhor falou, atravessa e vai para o ponto do ônibus. E eu me lembro, irmãos, o testemunho marcou muito minha vida, porque tinha a criança que estava no colo dessa mãe, tinha mais ou menos uns 5 aninhos de idade, e ela começou a pegar no cabelo da irmã do Cocó, e começou a analisar o cabelo da irmã, e começou a falar assim, que cabelos bonitos, que cabelos bonitos, que cabelos bonitos. A mãe da criança começou a chorar, mas chorar muito. E aí a irmã falou assim, fica tranquila, não tem problema ela pegar no meu cabelo. E aí a criança, que cabelos bonitos. A mãe chorava, 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 chorava. Daqui a pouco a mãe conseguiu voltar a si e falou para a irmã do Cocó, você não está entendendo. Minha filha é muda e surda. Ela nunca disse uma palavra na vida dela. É a primeira vez que ela diz uma palavra. E a primeira palavra, ela está tocando nos teus cabelos e está dizendo que cabelo bonito. Glória a Deus. Sabe por que aquela criança foi curada? Porque alguém resolveu obedecer. Alguém resolveu ser simplesmente igreja. Eu vim aqui para dizer para você, o caminho de Damasco está aberto para a igreja. Os encontros que precisamos ter com o Senhor não é apenas para mudar a nossa playlist, mudar o nosso jeito de se arrumar, de se vestir. É muito mais que isso. Esse encontro tem que ser transformador. Por quê, pastor? Porque primeiro ele transforma você, para depois você transformar a vida das outras pessoas. Aleluia. Eu fico pensando, o que Saulo viu, irmãos? Ao ponto de ele dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O que João viu na ilha de Patmos, irmãos? Que, embora preso, escreveu os livros do Apocalipse. O que Abraão viu ao ponto de o Senhor falar, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão larga tudo que ele tinha para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Eu fiquei pensando, irmãos, o que Moisés viu quando ele não viu o Senhor, mas ele viu a sarça se queimar. Fiquei pensando, irmãos, o que Cedraque, Mesaque e Abednego viram dentro da fornalha? Quando o rei veio e diz, olha, eu lancei 3, mas tem 4 lá dentro, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. O que esses homens viram, irmãos? O que Estevão viu quando ele foi apedrejado? E aqui diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto e os anjos de Deus. O que os discípulos viram? Que largaram tudo, a sua vida, e resolveram seguir a Jesus. Eu não sei o que eles viram, mas eu sei de uma coisa, eu também quero ver. Eu também quero ver. Porque se eu conseguir enxergar isso, eu vou conseguir caminhar com Jesus. Eu vou conseguir ser a igreja que Ele quer que eu seja, irmãos. Eu vou conseguir ser simplesmente a igreja que Ele separou para ser sal da terra e luz do mundo, para levar o evangelho perdido, para levar a vida para quem não tem vida, irmãos. Deus chamou você aqui nesta noite para te lembrar de uma coisa. A rua de Damasco, você já passou por ela. Foi eu que estava lá no caminho de Damasco com você. Eu te tirei daquela situação. Eu tirei você do teu vício. Eu tirei da sua história. Eu que mudei a sua vida. E eu mudei a sua vida para você ter gratidão a mim e ser a minha igreja. Aleluia. O Senhor se referiu à sua igreja 1 ou 2 vezes. E nessas 1 ou 2 vezes que Ele se referiu à sua igreja, Ele disse assim, a igreja não era o pastor Alex. A igreja não era o pastor Wagner. A igreja não era a pastora Denise. De quem é a igreja, pastor? Quando o Senhor se referiu à igreja, Ele disse, olha, a minha igreja. Você sabe a quem você pertence? Meu Deus. Ao dono da igreja. Aleluia. Você não é órfão, você é filho. Você pertence a Ele, irmãos. Você pertence a Ele. Eu estou se refechando essa palavra porque o Senhor me trouxe para eu falar com você sobre níveis de intimidade. O caminho de Damasco me faz me converter. Quando eu me converto, as escamas caem dos meus olhos. Alguém tem que me ensinar, Ananias, vai lá e ora por mim.
Depois que ele ora por mim, agora eu vou caminhando na presença de Deus. Daqui a pouco eu estou pregando nas sinagogas, como disse Paulo. E aí eu começo a aprender o que Paulo viu e que os outros homens viram, que fizeram eles serem tão diferentes de nós. E aí quando eu olho para tudo isso, eu me lembro que gratidão me leva a nível de intimidade. Eu quero falar com você bem rapidinho sobre níveis de intimidade. Eu separei 5 níveis de intimidade. O primeiro nível de intimidade é o da grande multidão. Sabe aquela grande multidão que acompanhava Jesus, comia do pão, sabe? Que presenciava os milagres. Esse é o primeiro nível de intimidade. Conhece Ele, é amado por Ele. Tem muita gente na grande multidão. Tem muita gente que vai, eu conheço Jesus, Ele me ama, eu conheço Ele, mas você ainda está no primeiro nível de intimidade. Você só faz parte da grande multidão. Esse é o primeiro nível de intimidade. O segundo nível de intimidade são os discípulos. Quais, pastor? Os 70. Lembra dos 70 discípulos? Que foram enviados para pregar de porta em porta, curar, libertar. É o segundo nível de intimidade. Os 70 discípulos, eles já compartilhavam da palavra, eles tinham conhecimento da Bíblia, eles tinham experiências com Deus, sabe? Então tem gente que sai do primeiro nível de intimidade, que é o da multidão, e agora faz parte dos 70. Se o pastor Alex, o pastor Luiz falou assim, olha, vamos fazer evangelismo na praça? Vamos embora! Vamos fazer uma vigília de oração? Vamos embora! Os 70. Posso contar com vocês na escola bíblica dominical? Pode, vamos embora! É os 70. Sabe? Já conhece a palavra. Já não está na multidão, já está separado da multidão. Está fazendo algumas coisas para o reino já. Mas ainda não é esse nível que Deus quer para você. Aí vem o terceiro nível de intimidade. O terceiro nível de intimidade são os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são diferentes. Eles conhecem os segredos de Deus. Eles têm uma relação mais profunda com Jesus. Eles sentam à mesa com o Mestre. Você entende? Multidão, discípulos, apóstolos. Em qual nível você está hoje? Você é o da multidão? Você já é discípulo? Ou você já está no nível de apóstolo? De conhecer o Senhor, de sentar à mesa com Ele, de ouvir seus segredos. O caminho de Damasco é para você entrar em níveis de intimidade com o Senhor. Não é para você ficar na casa de Judas orando o tempo todo. Ananias já foi lá há muito tempo. Se eu pudesse trazer uma tipologia de Ananias, eu diria que Ananias hoje é o Senhor Espírito Santo. Foi lá, tomou você, limpou teus olhos, tirou sua cegueira, orou por você, te abençoou e falou, vai. E aí quando a gente vai, em qual nível que você fica? No da multidão? Porque da multidão é fácil, irmãos. Da multidão. Você pega uma igreja com 3 mil membros, 95% dessa igreja é só multidão. 5% são discípulos. 3% está no nível de apóstolo, no sentido de intimidade com Deus. Mas só que os níveis não acabam aí. Dentre os 12 apóstolos, tem 3 que estão no 4º nível de intimidade. Pedro, Tiago e João. Esses estão no 4º nível de intimidade. Esses vão para o Getsemane. E o Senhor, quando está angustiado de alma, ele diz para ele assim, olhe por mim. É outro nível, irmãos. Esses estavam onde ele estava. Sentiram a dor que ele sentiu. Esses, havia mais entrega. Eram amigos. Saíram da zona de conforto. Talvez eu venha aqui para mexer com você um pouco. E dizer para você, já passou por Damasco? Já, pastor. Já caiu as escamas dos olhos? Já, pastor. Então sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Já é grato ao Senhor, sou grato. Pastor, o tema é gratidão, sou grato.
Porque quem é grato não quer ficar na zona de conforto, irmãos. A igreja judia da gente às vezes. Eu sou pastor há 20 e tantos anos junto com a minha esposa. Na sexta-feira eu estava fazendo faxina na igreja. Eu e alguns irmãos. Foi sexta passada. Fazendo faxina na igreja junto com alguns irmãos, uma sujeirada, que a gente fez uma obra lá. Aí na quarta-feira eu fiz uma reunião com os líderes, reuni os líderes numa sala, reuni os líderes. Quando terminou a reunião de líderes, um casal me procurou e falou assim: pastor, segunda-feira eu vou na sua casa. Eu falei: bom, se vai na minha casa é problema, né? Ovelha para visitar pastor deve ser problema. Ela falou assim: pastor, eu vou na sua casa só para a gente lanchar junto, eu com o senhor e a pastora. E eu falei para ela assim: tem 20 e tantos anos de ministérios. Você é a terceira pessoa que vai na minha casa, que não seja para levar problema, que seja apenas para ficar comigo na minha casa. A igreja judia às vezes, irmãos. A igreja judia às vezes. Mas faz parte do teu chamado, do meu chamado. Deus nos preparou para isso. Deus nos chamou para isso. E sabe o que é o melhor? Quanto mais a gente ama, mais a gente ama. É interessante porque o amor que Jesus colocou no nosso coração pelas vidas, ele só aumenta a cada dia. Ele só aumenta a cada dia. Por quê? Porque agora a gente não é mais da multidão. Agora a gente entrou nos níveis de intimidade. Pedro, Tiago e João, quarto nível de intimidade. Aí você fala assim: pastor, não tem mais como ter nível de intimidade. Acabou. Ainda tem o quinto nível de intimidade. Dos três, um deitava a cabeça no peito. Você entende? João deitava a cabeça no peito de Jesus. Era o filho amado. Eu estou aqui, irmãos, com a presença de Deus. A pergunta que o Senhor está te fazendo nessa noite: você já é grato? Você já passou por Damasco? Agora, qual é o nível de intimidade que você quer viver com Deus? Pastor, eu quero ficar na multidão. Eu vou ser salvo? Vai. Porque se você for fiel até a morte, você vai ser salvo. Mas você nunca vai viver as experiências que João viveu. Você nunca vai viver as experiências que Pedro, Tiago e João viveram. Você nunca vai viver as experiências que os 12 discípulos viveram, que os 12 apóstolos viveram. Você nunca vai viver essas experiências. Aí você vai ser daqueles crentes que só ouvem testemunho dos outros. Ou então contar testemunho velho. Há 20 anos atrás, Deus fez assim comigo, irmãos, passou. Vamos dar uma passadinha por Damasco outra vez, nessa noite? Vamos passar por lá de novo? Vamos deixar Ananias outra vez colocar as mãos na gente, entrar dentro da gente e fazer a obra? Porque quanto mais grato, mais íntimo. Quanto mais nós somos gratos ao Senhor, mais íntimos nós queremos ser. Eu não sei se é costume de vocês, mas se vocês puderem se colocar de pé, eu quero orar pela vida de vocês, se os pastores me permitirem. Tem muita coisa que atrapalha a nossa intimidade com Deus, irmãos. Mas 90% dessas coisas sou eu. É você. A gente não tem tempo para mais nada. Nossa vida é uma correria. Amanhece, daqui a pouco anoitece, a gente não corre de trabalho, loucura. Eu fui visitar uma pessoa no hospital esses dias. Esse rapaz, infelizmente o Senhor não recolheu, crente fiel, morreu de câncer. Mas eu fui visitá-lo no hospital e do lado dele tinha um senhor, amigo dele, crente. E ele virou para mim e falou assim: pastor, eu preciso me consertar com Deus. Eu falei: por que, meu filho? Ele falou assim: porque eu só quero ganhar dinheiro. Eu só quero trabalhar. E eu trabalho também, igual vocês, irmãos. Eu só quero ganhar dinheiro. E falando para mim: ganhar dinheiro. E eu não tenho tempo para Deus, ele falando comigo. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sai daqui nessa noite com essa palavra no teu coração. Amém. Sai daqui dizendo: olha, eu já passei por Damasco, eu já conheço aquela estrada. Eu já tive um encontro com ele lá. Eu sei quem ele é, eu conheço a sua voz.
Os soldados não reconheceram, mas o Senhor, Saulo reconheceu a voz. Depois que ele reconhece a voz, Ananias vai lá, ora por ele. A gente precisa da igreja. Ananias é a igreja também. A gente precisa da igreja. A igreja vai lá em forma de Ananias, ora, meio assabiado às vezes, mas ora por ele, a escama cai. Aí Saulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Saulo se tornou um dos maiores escritores da Bíblia, 13 epístolas. Um dos homens que teve maiores experiências com o Senhor foi Saulo, no Novo Testamento. Tem história de Saulo para tudo quanto é lado, de Paulo para tudo quanto é lado. Aí depois, eu ministrei para você o que esses homens viram que a gente ainda não enxergou, Abraão, Moisés e todos os outros. Mas no final, eu falei com vocês sobre os níveis. E o que o Senhor quer para você, irmão, é que você avance de nível. Avance de nível. Eu não sei se você já pregou aqui os 3S. Já falou dos 3S? Não? Eu falo ou você fala? Eu conversando com o Valber num passeio que nós fizemos, ele estava lá. E aí ele estava falando para mim, eu preguei isso na igreja. Engraçado que depois que eu preguei isso na igreja, virou um rapaz que escreveu um livro e falou do 3S lá nas palestras dele. Salvo, sentado e satisfeito. Sentado, salvo e satisfeito. Existe muita gente na igreja com os 3S. Sentado, salvo e satisfeito. Só que não é isso que Deus tem para nós. Está na hora de você sair da multidão e avançar de níveis. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você tem que ser simplesmente igreja. Aleluia. Vamos orar? Coloca a mão sobre o teu coração, se puder. Vamos orar. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos esta igreja. Ela é sua. O Senhor não abriu esse espaço aqui porque por uma vontade em vão. Não, o Senhor tem um propósito dessa igreja estar aqui. Eu não sei para onde ela vai depois daqui. O Senhor quem sabe. Para onde eles vão congregar, para onde eles vão estar juntos, num espaço maior. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Essa igreja tem a tua bênção, Senhor. Então que o Senhor abençoe os teus pastores aqui, para que eles sejam líderes espirituais segundo o teu coração, que eles possam conduzir o rebanho que o Senhor tem confiado nas suas mãos, dentro da tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos tem ensinado, Senhor. Agora eu quero orar pela sua igreja que está aqui, Senhor querido, que o Senhor possa fazer com que os teus filhos possam ter experiências, Senhor querido, que queimem no coração deles, experiências genuínas, únicas, transformadoras. Que eles tenham um encontro transformador, assim como Saulo teve contigo no caminho de Damasco. E que arda no coração deles o desejo, Senhor, de ir avançar em outros níveis, ao ponto, Senhor, de entender que só está Ele e o Senhor, como João, Senhor, muitas das vezes esteve. Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor possa dar a eles, Senhor, autoridade, intrepidez, ousadia do Espírito Santo. Mas acima de tudo, dê a eles um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor, para a glória e para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.